Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e a todos que nos acompanham pelas redes sociais e TV Câmara, antes de mais nada, também homenagear os profissionais da área de enfermagem, os enfermeiros, assistentes de enfermagem, são profissionais que estão na linha de frente nesse combate contra a pandemia, contra toda essa situação. Inclusive, são profissionais que muitas vezes acabam sacrificando a família, a própria vida em defesa do próximo. Então, hoje, não poderia deixar de dizer aqui que no dia do enfermeiro, do profissional da área de saúde, na área de enfermagem, as nossas homenagens e parabenizar a todo profissional da área de saúde que tem feito esse trabalho de combater a crise, a pandemia na área de saúde. Lembrando que, com a ausência completa, muitas vezes, de medidas governamentais, hoje, acabou de sair, faz alguns minutos, o triste número de óbitos no Brasil hoje bateu mais um recorde, mais de 881 óbitos no dia de hoje. O Brasil ultrapassou a Alemanha em número de casos hoje. Então, é uma situação que está se agravando, com a curva crescente, batendo recorde dia após dia. Não está tendo nenhuma mudança no sentido de estabilização ou de cair. Está sempre aumentando. E tem gente que está fazendo de conta que não está acontecendo nada e está deixando a coisa andar como se não houvesse nada. Lamentavelmente, a gente não tem o governo federal fazendo a sua parte em absolutamente nada, além de somente criar confusão, crise política. Está vindo mais uma enorme crise política. Começou hoje, amanhã deve estar em todos os noticiários a provável divulgação daquela gravação de uma reunião que vai fazer a gente sentir muita vergonha do que foi debatido, mas que é a característica do governo federal, né? Um governo que não tem rumo, que trabalha com ódio, que trabalha com nenhuma perspectiva de projeto de país e que vai trazendo uma série de situações que vai levando embora, inclusive, vidas do nosso país, como nós estamos aí com mais de 12 mil óbitos no Brasil e o Brasil cada vez mais subindo tristemente no ranking dos países com mais casos de coronavírus e com mais casos de óbitos em função dessa pandemia. Eu não poderia deixar de vir aqui hoje, senhor presidente, e falar um pouco sobre essa questão da cesta básica que está sendo fornecida pelo Estado. É importante a gente lembrar, caros vereadores, que a cesta básica ela está vindo pelo Estado, 28.400 e poucas cestas, com um nome já, com a destinação correta das pessoas que estão cadastradas, que estão lá no cadastro único, até março de 2020. Até março de 2020. E a gente sabe que a crise pesada, abril, maio e o que vier pela frente, essas pessoas, ou pessoas que também precisam e têm necessidade, e que estão passando por necessidade agora, que não estão no cadastro único, estão ainda sem a possibilidade de receber essa cesta básica. E aí que entra a parte que falta da Prefeitura de São José, que até agora não comprou nenhuma cesta, não comprou um caroço de feijão para ajudar nenhuma família. Fica dependendo só de doação da população, doação de empresas, e até agora, numa omissão cruel, o prefeito não comprou nenhuma cesta básica aqui em São José. E conforme vários colegas já colocaram, nós vamos ter uma necessidade muito maior do que foi colocado pelo Estado. Essas pouco mais de 28 mil cestas, que já tem destino, a pessoa definida, porque já vai para as famílias que estão no cadastro único. A gente tem rodado, conversado com algumas famílias que pedem apoio aí, inclusive a vários vereadores, e aqui para o nosso mandato também. Muitas delas não estão no cadastro único. Aliás, a imensa maioria não está no cadastro único. E precisa ter uma medida social para elas. E nesse sentido, que hoje também tive aqui um encaminhamento de uma indicação, que foi aqui de conhecimento de todos os vereadores, onde nós novamente colocamos que daqueles 80 milhões que virão do governo federal em 4 parcelas para São José dos Campos, 80 milhões,
parte desse dinheiro tem que ser para fazer apoio social, apoio econômico em nossa cidade. Que apoio social é esse? Fornecimento de cesta básica, auxílio emergencial para as famílias, valor em dinheiro, inclusive, que poderia ser fornecido a exemplo de outras cidades. Fazer também a possibilidade do apoio econômico, por exemplo, quando a gente vê a cidade de Niterói, que criou um auxílio financeiro para os microempreendedores individuais, as MEIs, poderia ser feito aqui também. Então, a indicação, ela colocou, né, vai ser um documento oficial da Câmara, que vai ser encaminhado para a Prefeitura, 18 sugestões de exemplos de outras cidades que poderão ser realizadas aqui com o valor desses 80 milhões que virão do governo federal ao longo dos próximos 4 meses. É fundamental que a cidade faça a sua parte nesse momento de crise, no apoio social, econômico e sanitário aqui no município de São José. E pare de gastar com coisas desnecessárias. Eu passando de carro hoje ali perto da rotatória do Colinas, vendo aquele jardim que está sendo feito de 810 mil reais. 810 mil reais gastar num jardim em plena crise. Qualquer um que sabe dessa história e passa no local fica indignado, que é um horror você pegar e fazer um gasto de dinheiro desse montante para fazer jardim, sabendo que tem gente passando fome em São José. Porque todo dia chega pedido de cesta básica, urgências aí de apoio econômico e social para famílias. E aqui você tendo esse absurdo de gastar com coisas completamente desnecessárias. Então, fica aqui, novamente, o apelo para que esse dinheiro que vai vir do governo federal possa ser usado naquilo que é mais necessário nesse momento para a população, que é o apoio ao pequeno e microempresário, é o apoio ao pequeno comerciante. Tem cidades que estão pagando até parte da folha de pagamento para que a pessoa não seja demitida. Verba municipal mesmo. São José também pode fazer isso. Todos os exemplos que nós colocamos lá são exemplos de outros municípios, muito exitosos, muito corretamente aplicados por um momento de crise tão grande, talvez a maior da nossa história, pelo menos da nossa geração, com certeza, que nós estamos vivendo. Então, fundamental que a gente acompanhe, todos os vereadores, população, acompanhe o destino desses 80 milhões. Falando nessa questão do recurso, quero dizer que, apesar de São José ter recebido mais de 20 milhões já do governo do Estado, do governo federal e até do Poder Judiciário, quase 21 milhões para o combate do coronavírus, nossa cidade, todo mês, está perdendo quadros importantes de médicos, enfermeiros e assistente de enfermagem. No mês de abril, em plena crise, no mês de abril, nós perdemos 4 médicos da rede própria da prefeitura e perdemos 9 enfermeiros ou assistente de enfermagem. Qual é a proposta da prefeitura para fazer a reposição desses profissionais? Até agora nenhuma. Até agora nenhuma. Desde 2017, nós perdemos 283 profissionais na área de saúde. São 99 médicos a menos e 184 enfermeiros ou assistente de enfermagem a menos na cidade de São José dos Campos do quadro efetivo. Precisa fazer concurso, precisa reequipar as unidades de saúde e essa linha de frente com pessoas do poder público para fazer o atendimento da população. Porque numa hora de crise, numa hora que a gente tem uma situação completamente inexistente nessa história, não é o setor privado que ajuda, viu? É o poder público que ajuda. Quando tem políticas públicas consolidadas, quando tem estrutura estatal para fazer frente a essas situações, seja na saúde, na economia e na questão social. Então, esse triste dado que a gente está trazendo aqui hoje, dessa perda de médicos, de enfermeiros, assistente de enfermagem, nós precisamos trabalhar e cobrar do seu prefeito para que ele faça o papel de contratar mais profissionais.
está lá dentro das medidas que a gente colocou pela indicação e que é exemplo em outros municípios, da contratação emergencial de profissionais de saúde. Isso pode ser feito a exemplos de outros municípios. Isso pode ser feito com os 80 milhões que virão para a nossa cidade. Isso pode ser feito, inclusive, com o recurso que São José arrecadou até abril, que já é, no ano de 2020, maior que de 2019. Então, fica aqui, nessa tribuna, conversando com os colegas vereadores, tanto as sugestões, como a importância dessa fiscalização dos recursos que estão vindo para São José, para ser usado na onde mais precisa hoje, que é no atendimento social e econômico da nossa população.